de sentimentos, de colaboração, de criatividade, é de verdade preparar o aluno para os desafios como o que a gente está enfrentando agora. Por isso, quando chegou a pandemia, o Live quis muito assim, se colocar presente e contribuir. A gente sabe que não é um momento fácil, que as crianças em casa, sem o mesmo convívio no ambiente escolar, elas sentem muito. Os jovens também, no momento que eles mais prezam por serem livres, eles estão sem saber o que fazer. E a gente também, né? Nós adultos também nos preocupamos demais com o mundo que a gente vai enfrentar e com todas as mudanças. Então, o livro entendeu e entende que, mais do que nunca, a gente precisa falar de emoções, de afetos, de conflitos. E o livro quis se colocar como apoio nesse momento para discutir sobre saúde mental. Não só com as atividades que a gente começou a movimentar no Instagram, com o Live em Casa para os parceiros, mas o Live também criou um percurso que vai desde esse congresso virtual, passando por oferecer palestras para todas as escolas com os psicólogos do Live, para falar do emocional dos pais e também, principalmente, para cuidar do emocional dos professores, e chegando também a um movimento institucional para receber a comunidade escolar quando a gente voltar. No Espaço de Ser, a gente também procurou contribuir, que é a nossa frente que a gente desenvolveu para a rede pública de ensino, sendo abraçado por muitas escolas públicas, e a gente fez uma movimentação para garantir que esse cuidado chegue a crianças que não têm fácil acesso à internet. Esse congresso, então, ele vem com o intuito de trazer o debate para um outro nível, de promover muito a reflexão e, mais ainda, gente, a troca por aqui, né? Que a gente está sentindo tanta falta, falando sobre aquilo que mais nos aproxima. Foram mais de 32 mil inscritos, acho que é o maior congresso virtual de educação do Brasil, e a gente está subindo. Então, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo, começando pelas nossas escolas parceiras, as famílias parceiras, aos educadores. Vocês sabem o quanto a gente preza esse carinho, e já que a gente não pode estar juntos presencialmente, eu queria muito saber quem está aqui, quem conhece o Live, quem é pai, mãe, responsável, professor, os diretores também, todos que têm alguma experiência com o Live, apareçam aqui nos comentários, coloquem aqui quem veio, porque tem uma equipe toda aqui de trás muito curiosa para saber quem veio, quem está aqui. E para quem não conhece o Live, é um enorme prazer receber vocês. Vocês vão perceber que aqui a gente fala com muito afeto, com muita colaboração, isso é parte do que a gente é. Por isso a gente pensou também esse momento para você. Eu espero que você goste, que você se sinta acolhido pela gente. Fala com a gente nos comentários também. E caso vocês queiram conhecer mais sobre o Live, levar o Live para a escola do seu filho, ou saber, né, como levar o Live para a sua escola, ou como a gente pode ajudar agora nesse momento em que o socioemocional se faz tão necessário, entra no link, no QR Code, ou no link que leva vocês para um número de WhatsApp. É bem facinho, e lá vão ter os melhores da nossa equipe preparados para falar com vocês. Vocês podem, inclusive, assistir a gente enquanto conversa com eles. A gente preparou dias muito legais, esses 2 dias, tudo isso com muito carinho para vocês. Quem vai estar aqui são pessoas que a gente respeita muito, queria já agradecer. E apesar de muitos não serem do Live, de nem sempre falarem o mesmo que a gente acredita muito que isso é troca, né? Então a gente segue vendo, ouvindo vocês quando vocês postarem com a hashtag Sentimentos Aproximam, marcarem o Live, comentarem aqui. Espero que gostem muito de hoje. E eu começo agradecendo a Flávia Oliveira, uma jornalista que eu admiro demais e que vai com muita honra para a gente apresentar esses 2 dias de evento. Muito obrigada, Flávia. Bem, boa tarde a todos e todas, muito bem-vindos. Fernanda, muito obrigada pela apresentação carinhosa, pela abertura em grande estilo desses 2 dias de evento. Nós teremos 7 mesas. Eu sou Flávia Oliveira, jornalista, comentarista de economia e indicadores sociais, colunista no Jornal Globo, podcaster, e vou ter a honra de acompanhar esses 2 dias do primeiro Congresso Live virtual. Uma honra, muito obrigada. Bem, eu vou apresentar primeiro as dinâmicas desse nosso primeiro dia de encontro, da nossa primeira mesa. O objetivo do Congresso Live virtual é debater como sentimentos podem aproximar pessoas,
nesse período de incertezas agudas que vivemos na economia, na sociedade, na política. Mudanças radicais aconteceram nos últimos meses e a comunidade escolar, naturalmente, também não foi poupada. Por isso, achamos que é hora de aproximar professores, famílias, escolas e trazê-los para esse diálogo tão importante sobre temas relacionados ao atual contexto. Nós vamos, nesses 2 dias, falar, por exemplo, de saúde mental durante a quarentena, tema importantíssimo, sobre integração entre escolas e famílias nesse momento de isolamento, distanciamento social, e também sobre a importância do ócio. Juro para vocês que falaremos de ócio. Vão ser 2 dias de mesas, de debates, de reflexões, 7 mesas distribuídas com convidados incríveis, interessantíssimos. Antes de começar, eu quero lembrar que o nosso evento, o nosso Congresso Livre Virtual, apoia a campanha Rio contra a Corona, que tem como objetivo reduzir os impactos do coronavírus, da Covid-19, nas comunidades do Rio de Janeiro, com distribuição de cestas básicas, itens de higiene e limpeza para lares, famílias, pessoas em situação de vulnerabilidade social. E nós sabemos que a vulnerabilidade social aumentou muito nesses últimos meses, nesses 2 meses de crise sanitária. Para doar, você só precisa apontar o celular para o QR Code e fazer a sua doação. Não preciso nem lembrar que colaborar para esse e para outros projetos sociais é fundamental nesse momento, pois o que nos torna forte é a união. Por fim, quero convidar a todos vocês a participarem com perguntas, com comentários para os nossos convidados. Ao longo do congresso, nós vamos selecionar algumas perguntas e apresentar a cada mesa final de debate. Esperamos, assim, contemplar o público com a possibilidade de interação. Bom, sem mais, eu gostaria de dar início à nossa primeira mesa do Congresso Livre Virtual. Saúde mental, suas emoções não entram em quarentena. Nós estamos inundados por novas demandas, assumindo todas as funções de vida dentro de casa, coabitada por outras pessoas, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, também vivendo dilemas pessoais, profissionais, existenciais. Há muitas transformações ocorrendo e pouco tempo para se processar a velocidade dessas mudanças. Há turbulências e há ruídos provocados por notícias que chegam a cada minuto, o consumo excessivo de informação e de informação falsa também nos adoece, além das demandas de interação criadas pela convivência com os nossos próximos, com a gente mesmo e virtualmente com as pessoas que estão fora de casa. Há uma crescente importância do desafio de desenvolver a escuta. Essas turbulências apontam também para o valor do cuidado com o outro, com os outros e consigo mesmo, na construção de uma rede de afeto, que são fundamentos para a saúde mental. Para debater sobre esse tema absolutamente urgente e relevante, nós vamos ter Alexandre Coimbra, que é psicólogo do programa Encontro, da minha colega Fátima Bernardes, na Rede Globo. Ele é terapeuta de famílias e de grupos, é mestre em psicologia pela PUC do Chile e colunista da revista Crescer e do portal Lunetas. Dou boas-vindas ao Alexandre Coimbra. Teremos Daniele Becker, pediatra do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ. Ela é pioneira na pediatria integral no Brasil, fundou o Centro de Promoção da Saúde, o CEDAPS, ONG com forte atuação em comunidades populares. E minha querida amiga, eu tenho orgulho de chamar de amiga, Thaís Araújo, formada em jornalismo e mãe livre. Para mediar essa conversa, teremos a Roberta Denot, coordenadora pedagógica da área de consultoria do LIVE e psicóloga clínica. Ela é especialista na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP e mestre em ciências humanas e sociais
pela Universidade de Paris, na França. Bom, convido então Roberta a assumir as carrapetas desse primeiro debate e volto em breve com vocês. Até já. Olá, muito obrigada. Como eu fui muito bem apresentada, sou Roberta. É uma satisfação e uma responsabilidade abrir essa primeira mesa de debate do primeiro Congresso Virtual do LIVE, né, com pessoas tão importantes para a gente aí na nossa trajetória. A gente tem, então, Daniel Becker, que já é um parceiro de outros congressos não virtuais, né, o Alexandre, nosso querido parceiro, que chegou recentemente já nessa modalidade online por conta da pandemia e de tudo que está acontecendo, e a Thaís, né, com essa relação tão especial como mãe de crianças, né, que usam o LIVE no cotidiano, João Vicente e a Maria Antônia, que experienciam esse programa social no seu dia a dia. Então, é desse lugar de satisfação e responsabilidade que a gente vai começar essa mesa sobre uma temática extremamente necessária, né? Todos nós estamos sendo impactados pela questão da saúde mental nesse momento. A Fiocruz lançou algumas cartilhas muito interessantes sobre a questão da saúde mental face aos desafios da pandemia e apresenta um dado de que 1/3 até metade da população que está submetida a essa situação pode vir a desenvolver algum tipo de transtorno psicológico, se não tiver um olhar e uma escuta qualificada, caso aconteça uma cronificação desses sintomas, que muitas vezes são sintomas normais face a uma situação anormal, né? É normal ficar mais ansioso, é normal ficar inseguro, porque sim, a gente tem uma série de questões que nesse momento a gente não consegue responder. E como humanos estamos face a esse grande desafio. E eu queria trazer então para vocês que vivenciam na pele, né, como pessoas que estão comprometidas dessa situação, mas também profissionais, né, em relação a tudo isso que a gente tem vivido, em relação à nossa saúde mental. O que vocês têm pensado sobre isso nesse momento? Quais seriam as considerações de vocês? Sobretudo, né, com essa provocação de que as nossas emoções, elas não saem de quarentena, né? A gente não pode pausar aquilo que se sente. Eu queria começar, então, convidando cada um de vocês a contribuir com essa reflexão nessa tarde do Congresso do LIVE. Quem poderia começar? Posso começar. Ótimo, Alexandre, vamos lá. Bom, então, muito obrigado, minha gente. Que alegria poder estar aqui com vocês, com gente tão querida. Muito prazer te conhecer, Flávia. Roberta, um beijo. Thaís, um beijo. Dani, meu amigo, um beijo. Os abraços agora a gente dá nos olhos, né? Os abraços agora a gente dá o toque é dado pelo olhar, né? E pela palavra que a gente puder dizer. Então, sintam-se abraçados na alma e no coração. Nós não estamos funcionando normalmente nesse momento, né? Como a Roberta muito bem introduziu, a gente está vivendo uma crise, né? Uma crise, minha gente, é um estado de desorganização produzido por um impacto muito grande de algo que a gente não conhecia anteriormente. Então, nós estamos com a nossa vida alterada e com a sensação de que o problema ele é maior do que a nossa capacidade de lidar com ele. É isso que é uma crise, isso que a crise faz com a gente se sentir pequenininho, né? E diante da magnitude do que a gente está vivendo, a gente pode intuir que essa crise vai dividir a nossa vida entre um antes e depois. Que as vidas de todas as pessoas que estão no planeta serão divididas entre antes e depois do coronavírus, né? Então eu quero começar normalizando o que significa o funcionamento humano diante de uma crise como essa, né? A Roberta, na introdução, trouxe muito bem a questão do estudo da Fiocruz, dizendo que é provável que muitos de nós desenvolvam transtornos emocionais pós-pandemia. Mas eu quero falar agora de como é o funcionamento normal de uma crise, né? Para que a gente possa, nesse início de congresso, abraçar a sensação de estranheza de todo mundo que está nos assistindo, né? Então, o que a gente pode esperar do funcionamento humano diante de uma crise dessa? Em primeiro lugar, nos aspectos da cognição, da nossa forma de pensar.
a gente primeiro fica incrédulo, né? A primeira semana foi assim, eu não estou acreditando no que está acontecendo, né? Veio um vírus e me colocou de joelhos para ele e de forma imperativa disse, entre em casa, comece a lavar sacolinha de feijão, se tiver que sair de casa, use máscara, mantenha-se isolado das pessoas que você ama, não pode abraçar, o abraço agora, o que era afeto e nutrição agora passa a ser risco, né? Existem pessoas que são grupos de risco, então nós ficamos nessa posição incrédula, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Então, a crise, ela deixa no nosso cérebro uma dificuldade de pensar, a gente fica com muito mais facilidade, com um pensamento mais confuso, a gente tem dificuldade de focar, e eu queria salientar aqui a importância das empresas terem mais compaixão dos seus colaboradores, porque é natural imaginar que todas as pessoas que estão trabalhando em home office estão com dificuldade de focar, maior do que se estivessem no funcionamento normal. E a gente está com uma tendência à dispersão e com dificuldade de tomar decisões, né? Do ponto de vista emocional, a crise deixa a gente num estado de choque. Muitas pessoas se sentindo meio catatonizadas, meio paralisadas, né? Ou então, num transbordamento emocional. E eu quero salientar 3 emoções que fazem parte das emoções naturais de crise. Medo, tristeza e raiva, né? Então, todo mundo aqui pode levantar a mãozinha junto comigo. Todo mundo aqui está sentindo muito medo, muita tristeza e muita raiva o tempo todo, né? Com uma labilidade emocional impressionante, né? Então, de manhã você está gratiluz, de manhã você acorda com esperança na vida, que bom que eu estou com saúde, no meio-dia você está tendo um pequeno surto na sua cozinha, enquanto seu filho te pede, mãe, por favor, eu estou com fome, né? E de tarde você já está chorando, pedindo desculpa para ele, que a mamãe não queria ter gritado, ou o papai não queria ter gritado com você, né? E de noite você está com medo das pessoas que você ama morrerem por causa desse vírus, né? Então a gente está transbordado nessa labilidade emocional. Tudo que eu estou falando aqui, repetindo, é um funcionamento normal, esperado, das nossas emoções, das nossas formas de pensar e também do nosso comportamento. Como é que a gente se comporta diante de uma crise? Tem uma expressão na Bahia que eu amo, eu morei 15 anos na Bahia, meus 3 filhos são baianos, que é não aperte a minha mente. Thaís deve conhecer essa expressão porque é casada com baiano. Não aperte a minha mente, né? Então, a crise, o que ela faz é apertar a mente da gente. E quando a gente é apertado pela crise, a gente pode ficar impulsivo, né? Então, a gente explode mais. A gente fica mais reativo. Ou a gente fica ao contrário, a gente fica paralisado, sem reação, né? E uma coisa que eu quero salientar que é muito importante, nós temos a possibilidade de lidar com a crise aumentando o consumo de substâncias. Então, aumenta o consumo de café, aumenta o consumo de cigarro, né? Eu estou aqui com o meu cafezinho Live, ó. Live, sentimentos se aproximam, tá todo mundo vendo aí? Cafezinho Live. Ó, então, a gente aumenta o consumo de substâncias. Quem tem qualquer questão com dependência, com compulsão, fica mais vulnerável, né? Quem tem questões compulsivas com comida vai comer mais, né? Vai sentir mais ansioso. Então, a ansiedade desse processo pode levar, por exemplo, nos relacionamentos de quem está quarentenando dentro de casa, duas coisas que eu quero só para te avisar que você tem mais 2 minutos. Ixi, uma dificuldade de coordenar ações, né? Então, a gente fica mais perdido nos nossos relacionamentos porque está todo mundo alterado. Então, como é que a gente lida com isso? Primeiro, assumir que algo mudou drasticamente, reconhecer que esse impacto é sério, que é grandioso, que a gente perdeu o controle sobre a nossa vida, que as nossas ilusões de controle foram esfareladas, que o nosso futuro foi embora e que a gente vai precisar reconstruir um dia de cada vez, buscando ajuda sempre que a gente sentir que a gente está sucumbindo a essa crise. A gente está vivendo um paradoxo entre o excesso do contato com quem está do lado de dentro e a absoluta saudade de quem está do lado de fora. Então, a gente resolve isso
chamando para perto as pessoas que fazem a nossa alma cantar. Aquelas pessoas que você sentiu que estão fazendo falta na sua vida, mas que você não tinha ideia do quanto essas pessoas lhe fariam falta, que a fumaça das horas do tempo foi afastando você do contato com essas pessoas. Pega o telefone, pega o WhatsApp, pega qualquer coisa, liga para essas pessoas, abre o seu coração, chora com elas, fala da sua raiva, abre o seu medo, pergunta como ela está vivendo. Traumas coletivos somente podem ser enfrentados de forma coletiva. A gente não sai dessa pandemia em bom estado emocional se a gente não se abraçar. E o abraço agora, ele tem a forma do olhar, a forma da palavra, a forma do eu te amo que eu nunca disse, a forma do eu preciso de você, de como você é importante na minha vida, como você fez falta em tantos dias de quarentena, que importância a gente teve. Vou rememorar aquela cena importante que eu tive com você há 20 anos atrás, né? Então, esses são os nossos abraços, que eles possam abundar na nossa vida, porque eles são o magma da nossa saúde mental durante a pandemia e no futuro, que a gente ainda não sabe como vai se expressar. É isso que eu quero dizer por enquanto. Obrigado. Ótima contribuição, obrigada. Acho sempre muito importante essas duas esferas, né? O que sou eu como indivíduo e no coletivo, e a articulação disso, né? O quanto é importante dialogar entre aquilo que eu faço como sujeito, mas me inserir também no grupo, enquanto sociedade, como é que a gente pode enfrentar juntos esse desafio atípico, né? E que surpreendeu a todos nós. Quem gostaria de falar, então? Vocês, né, vão ter 10 minutos para essa primeira explanação. Eu peço desculpas, mas estou aqui como guardiã de Cronos, então em algum momento eu vou precisar interromper só para a gente contribuir para isso. Adorei, não é uma guardiã de Cronos, que coisa chique. Estou aí. Thaís ou Daniel, quem gostaria de continuar? Thaís, você, cavaleira, você gostaria de continuar? Não, eu queria sugerir justamente, Daniel, que você continuasse, porque são os especialistas. Depois eu venho como uma mãe, como todos vocês também, né? Estão com seus filhos e seus amores dentro da casa. Mas eu gostaria muito de te ouvir, Daniel, para depois soltar os meus leões aqui com vocês. Muito bem, então vou tentar dar continuidade aqui ao que o Alexandre falou, com muita propriedade, aliás. Eu queria dizer assim, que a Flávia me deu um suporte muito bacana à minha porção mulher, minha alma feminina, colocando meu nome no gênero feminino. Então, agradeço a ela por isso, porque eu sou um admirador do gênero feminino e acho que vocês são muito mais inteligentes, que deviam estar muito mais à frente da gente nesse mundo. Nesse mundo seria certamente melhor por isso. Mas o restante da apresentação é por aí mesmo. E eu vou tentar complementar um pouco o que o Alexandre falou, né, colocando as nossas... que emoções nós estamos vivendo, né? Que emoções são essas que não estão em quarentena, que é o que eu tenho tentado falar e escrever lá no Pediatria Integral BR, no Instagram, no Facebook. Que emoções são essas e como a gente pode lidar melhor com elas, né? Então, eu, inclusive, fiz uma live com o Alexandre no início da pandemia, a gente falou sobre o luto, né, que é talvez a primeira e a mais importante das emoções e que determina muito do resto que nós estamos vivendo. O Alexandre falou dessas emoções em crise. A primeira que a gente sente é o luto, é a perda da possibilidade de sair de casa, da possibilidade de estar ao ar livre, para os adultos, a perda do trabalho, muitas vezes, ou da rotina do trabalho, do escritório, do encontro com os amigos, dos colegas de trabalho, a perda do lazer, da possibilidade de sair, passear com a família, é um parque, é a praia, é o restaurante, a perda para as crianças, muito importante, da escola, do lugar do convívio, do lugar do abraço, da brincadeira com os amigos, a perda absolutamente crucial para a infância do ar livre, da natureza, que eu sempre digo, a essência da infância, a essência do ser feliz, do ser saudável para uma criança, é estar brincando livremente na natureza. Elas perderam isso. A perda dos avós, do contato com os avós, que é tão importante também para muitos, né? Então, é um momento de muitas perdas. Além disso,
E aí, em relação aos adultos, o Alexandre tocou num ponto fundamental, que é a compaixão das empresas, dos gestores da empresa, para compreender o que está acontecendo com as famílias, com os pais nesse momento. É um toque fundamental. Outra emoção muito predominante, o medo, né? O medo da doença, o medo de perder entes queridos, o medo da pobreza, de perder dinheiro, de perder patrimônio, o medo do tumulto, o medo de certas figuras tenebrosas que nós temos aqui no Brasil, que estão agravando a crise, que não vou nomear, né? Outra emoção que tem aflorado muito nas crianças é o tédio, né? A falta do que fazer, é a repetição. Para os pais não está rolando tédio, está rolando sobrecarga com home office, com cuidado das crianças, com as lives, live louça, live chão, live... É um centímetro de tarefas e um acúmulo de tarefas absolutamente que supera qualquer capacidade humana de lidar com elas, enfim. E, é claro, para os adultos isso se transborda em emoções que a gente percebe, em vontade de conversar com alguém. O Alexandre deu um toque fundamental, a importância de a gente ter com quem falar, né? A gente poder se abrir, ter relações afetuosas à distância. Mas para as crianças isso muitas vezes se expressa em comportamentos negativos, né? Elas não sabem expressar, processar verbalmente o que elas estão sentindo. Então elas vão falar, vão ser agressivas, vão ser agitadas, vão ser hiperativas, vão ser pegajosas, mamãe, vão ficar mais grudentas, vão fazer muita birra, né? E a gente, como adulto, nós temos que ser adultos. É sobre isso que eu tenho escrito. Eu escrevi sobre essa coisa do comportamento negativo e sobre o medo. Eu acho isso muito importante. Então, a gente tem que acolher sempre os sentimentos dessas crianças, porque, como o Livre coloca muito bem muitas vezes, as emoções são sempre válidas. As emoções a gente não controla. Qualquer emoção, uma vez que a gente a sinta, a gente não tem como controlar, como mandar ela embora. Então, acolher é fundamental. Não só acolher a emoção da criança, mas devolver verbalmente o que ela está sentindo, especialmente para os menorzinhos, isso é muito importante. Não, você está muito zangado, você está com muita raiva. Né? Mostrar, inclusive, para os pequenininhos um teatrinho, assim, encenar que elas estão com raiva, para elas verem na gente o que elas estão sentindo. E, a partir daí, legitimar. Isso é legitimar o que ela está sentindo, porque toda emoção é legítima. E uma vez que a gente faça isso, que ela vai ganhar consciência do que ela está sentindo, pelo menos um brotinho de consciência, é claro que ela não vai ser inteligente emocionalmente a partir de uma experiência, mas é um brotinho, né, uma sementinha que a gente planta de consciência da emoção, a gente pode ajudá-la a separar a emoção da ação. Então, um comportamento negativo, se ela quiser bater na gente, a gente pode dizer, não pode, isso eu não aceito, isso está errado. Você separa a emoção, que é válido, é sempre legítimo estar com raiva, estar zangado, mas não pode bater no papai, nem no irmão, etc. E ajudá-la, por outro lado também, a ter empatia, dizendo o que nós estamos sentindo. Eu fiquei triste, eu fiquei zangado, eu estou feliz porque você conseguiu fazer esse desenho agora. Então, sempre elogiar e trazer elogiar as ações e os esforços dela, e trazer sempre as nossas emoções também, colocá-las na mesa, porque elas aprendem a lidar com as nossas emoções também. Em relação ao medo, mesma coisa. A última coisa que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é descartar o medo da criança. A criança deve ter seu medo sempre acolhido, porque até, né, a gente fala muito daquela historinha, né? Mamãe, vem aqui, tem um monstro embaixo da minha cama, não consigo dormir, tem um monstro que vai me comer. Você vai lá, olha embaixo da cama, minha filha, não tem monstro nenhum, mamãe está aqui, pode dormir, você sai, vai para o teu quarto. E você está mentindo, porque tem monstro pra caramba debaixo da cama. Tem monstro à beça lá fora, né? Atrás da nossa porta fechada tem milhões de dragões. Então, a gente pode usar, inclusive, a fantasia, a brincadeira, que são linguagens incríveis, né, para a criança, resolvem todos os problemas, né? A brincadeira e a fantasia, para conversar isso no nível que ela possa compreender. Sim, filha, tem um dragão lá fora. Por isso que a gente tem que fechar o castelo, tem que fechar a nossa porta com muitas trancas e não pode sair agora, mas lá fora tem um monte de heroínas e heróis e cientistas que estão combatendo o dragão e daqui a pouco ele vai embora. Então, falar sempre no nível dela, mas jamais descartar o medo dela como uma coisa, isso não é nada, daqui a pouco passa. Pelo contrário, sempre legitimar e acolher. E sempre ter uma perspectiva otimista, né? Uma esperançosa, que a criança precisa disso também. Brincadeira e fantasia sempre melhor. Então, gente, de forma geral,
Nós estamos vivendo esse momento de crise profunda. Okay. Essa intimidade que as famílias estão tendo com seus filhos é inédita, né? Muitos desses pais conviviam 1 hora por dia com as crianças, então a gente agora está vendo 12 horas, 14, 16 horas de intimidade com os nossos filhos. Isso é incrível para o desenvolvimento deles, é incrível para a felicidade deles e para nós também, porque a gente está vivendo a grande dádiva de ter filhos, que é conviver, de gerar intimidade, de conhecer melhor os nossos filhos e estar junto, brincar junto, comer junto, viver a vida em família com muita intensidade tem um lado muito bom. É claro que existe o outro lado disso, que é a sobrecarga, que é o estresse, que é a possibilidade também da gente ficar de saco cheio, porque não tem um momento de individualidade, um momento de descanso, então a gente explode de vez em quando, isso é natural, a gente tem que saber se perdoar, é um momento de muita autocompaixão para os adultos, muita autocompaixão, e de pedir desculpas para os nossos filhos quando a gente explodir, a gente deixar vazar um sentimento negativo, isso faz parte. E é um momento também de entender que essas crianças vão ter ganhos, sim, com o que a gente está vivendo. Vão ter ganhos, vão aprender habilidades de resiliência, né, de resistir ao sofrimento, de empatia, né, compreendendo que elas estão sendo solidárias, elas estão sendo solidárias com os avós, não vendo eles, estão sendo solidárias com os amigos, não tendo contato, porque a gente evita a doença. Vão aprender a habilidade de criatividade, de adaptabilidade, que talvez seja a grande palavra nesse momento, adaptabilidade. Nós temos que ser adaptáveis e quem sair melhor dessa crise vão ser aqueles mais adaptáveis. Já dizia Darwin, né? A evolução não é a sobrevivência do mais forte, mas a sobrevivência dos mais adaptáveis, né? E que, no fim, nós vamos ter muitas memórias afetivas, que para as crianças o que vai restar disso tudo daqui a alguns anos é menos a angústia, o medo e o terror e as perdas e mais a dancinha, o rock na sala, todo mundo junto, e as cambalhotas, e ver um filme juntos, e conversar no Skype com o vovô e a vovó, a saudade de ir no parque, e na saída também o reencontro com a vida, com a natureza, que a gente espera que se dê muito em breve. A gente no Brasil ainda tem muito que esperar, né? Nós estamos aí num momento muito difícil ainda, mas esse momento melhor vai vir. E sempre lembrando que, voltando ao que o Alexandre falou, muito importante, gente, 2 palavras nesse momento: conexão. Então, é estar com os outros, estar com os avós, estar em conexão, nós que estamos juntos e com as pessoas que estão longe, conectar o tempo todo, é uma grande saída, é uma grande forma de melhorar. E a brincadeira para a criança, a brincadeira e a fantasia, tudo deve ser transformado em brincadeira e fantasia, porque é a linguagem essencial da infância. É isso. Ótimo. Estouramos nosso tempo, mas... quantas coisas interessantes com a sua contribuição, passando pela questão da adaptabilidade, entender que é muito importante legitimar as crianças nas suas dores, nas suas questões. Em alguns momentos a gente consegue invisibilizar as crianças, como se elas também não estivessem nesse processo, e elas estão passando por esse processo, sim. Thaís, quer completar? Vamos lá, trazer sua contribuição de mãe, de mulher, de João Vicente. Foi ótimo, Daniel, ter, como você falou, passado um pouco, porque o que eu tenho que falar é muito menos do que eu teria que ouvi-los, assim, porque eu estou passando justamente a situação que todos nós estamos, sem ter o conhecimento técnico da coisa, tipo, isso é aquilo, e a gente vai ter... Então, eu queria muito agradecer as palavras do Alexandre e do Daniel, emocionada e me identificar muitíssimas vezes. Bom, agradecer pelo convite do Livre. Meus filhos estudam numa escola e fazem, de fato, ajuda muitíssimo, porque eles identificam suas emoções, coisas que a gente, enfim, não foi ensinado a, e é muito bonitinho quando eles falam que eu identifico a emoção e eu decido o que eu vou fazer com ela. Bom, e isso a gente tem aplicado aqui dentro de casa diariamente. Não está sendo fácil. A convivência excessiva, a gente oscila entre obrigada, de eu ter a chance de passar a quarentena com as pessoas que eu mais amo no mundo, que eu escolhi viver, tipo, o homem que eu escolhi viver, meu companheiro que me escolheu como companheira dele, e nossos filhos, com
Meu Deus do céu, se me falassem que era 24 horas a convivência, eu talvez tivesse a múltipla escolha, eu teria dito não quero 24 horas a convivência. Enfim, mas a gente não tem escolha, a gente não tem essa escolha, né? E mesmo se tivéssemos, a gente não optaria por não vivê-la, porque a gente estaria optando viver longe dos nossos maiores amores. Então, de fato, eu fico com um olhar, bom, dentro de toda a tragédia, de toda a crise, tentando realmente buscar um olhar positivo dentro de toda essa história. Até porque, como disse Daniel, o lúdico ajuda muito. E ajuda nós adultos também. De a gente pensar assim, o que eu vou tirar de bom disso? O que eu vou tirar de bom? De bom, de fato, é conhecer intimamente meus filhos e meu marido como nenhuma outra geração do mundo teve a possibilidade. Nenhuma. Nenhum pai, nenhuma mãe nunca ficou 24 horas, né, tirando as 8, enfim, que estão dormindo, junto com seus filhos. Nem as mães que decidiram ficar nas suas casas, trabalhar como donas de casa e cuidando dos filhos, não tiveram essas possibilidades porque os filhos iam às escolas. Elas tinham um momento da sua intimidade, coisa que com elas mesmas e com a casa, coisa que a gente não tem. Então, quando eu escuto o Daniel falando, vai ter um momento mais pegajoso, vai. Ao mesmo tempo que a minha filha fica grudada em mim, que assim, tá o pai do lado, e tem uma coisa da escola e eu tô em cima limpando a casa, ela vai atrás de mim e ela vai atrás do pai. E o pai dela falou, eu tô aqui, pelo amor de Deus, fala comigo. Ao mesmo tempo que tem esse momento que eu falo, olha, vai com seu pai, eu agradeço muitíssimo a Deus e a nossa relação, ela está recorrendo a mim. E também agradeço muitíssimo ter a chance de falar, ó, divide com seu pai. E de ter um companheiro que está ali, fala, divide comigo. Então, a gente está tentando encontrar equilíbrio entre as relações. Num momento muito difícil, que é um momento de excesso. Excesso de tudo. Excesso de convivência, excesso de saudade, excesso de falta de ir para o meu trabalho, excesso em lidar com coisas que eu nunca tive que lidar na vida, eu estou aprendendo. São muitos excessos. E muita falta também, né? Falta de ir para a rua, falta de encontrar as pessoas, enfim. São dualidades que a gente fica, cara, o sentimento realmente, ele não entra em quarentena. A gente está tendo que aprender a lidar e de maneira equilibrada, e muitas vezes a gente não consegue esse equilíbrio e vai e exacerba mesmo, assim, com as crianças, com o companheiro, com a gente mesmo. E chega um momento que eu acho que o que eu faço é assim, não adianta. Não vai passar agora. Ou eu respiro, tento voltar para o meu centro e tento fazer esse momento o mais leve possível dentro do peso dele, que não é pouco, ou vai ficar insustentável. Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade, né? Eu fico imaginando assim, as pessoas que vivem em casas muito pequenas, em casas que não tem como fazer isolamento social, em casa em que ficam 5, 6, 7, 10 pessoas dentro de um ambiente muito pequeno, a situação deve ser, com certeza é muito mais grave e muito mais séria. Saber lidar com os sentimentos, infelizmente, e aprender a lidar com eles, infelizmente, a gente lida como um privilégio aqui, né, nesse país. Eu acho que no mundo, na verdade, porque você ter a chance de ter um encontro desse aí, que você tem um Alexandre e um Daniel falando para mim que eu me identifico 100% e me sinto acolhida, porque no momento que eles falam, no momento que o Daniel fala, olha só, Daniel não, o que o Alexandre fala, olha, crise coletiva, ela tem que ser lidada de maneira coletiva. A gente tem várias pesquisas falando sobre isso. A gente tem uma pesquisa da Vitude que fala, né, que aponta que 86% dos brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno psicológico. Tem uma outra pesquisa do Instituto de Saúde Suplementar que fala que nos últimos 5 anos o número de consultas psiquiátricas aumentou em 44,5%.
Mas, ainda assim, cuidar da saúde mental não aparece como sendo uma das nossas prioridades, né? Ainda que isso seja um direito nosso assegurado pelo SUS. E é importante a gente reforçar isso, né? Mas na prática, no dia a dia, na realidade das nossas relações, isso acaba se configurando como um privilégio, que foi um gancho aí que eu peguei da fala da Thaís, né? Mesmo tendo esses dados, apontando tudo isso, as nossas experiências pessoais de quem sofre, né, com algum tipo de transtorno psicológico, ou conhece alguém que sofre, ou convive com alguém, né, que tenha uma dessas questões, a pergunta que eu quero apresentar é por que, na sua opinião, né, de acordo com as suas reflexões, Daniel, a gente ainda trata a questão da saúde mental dessa maneira, né? Por que é tão difícil olhar para isso a partir de uma outra perspectiva e entendendo que cada vez mais a nossa sociedade está adoecida e precisando de ajuda? Queria te ouvir nesse sentido, Daniel. Bom, em primeiro lugar, Thaís voltou. Voltei, Vamos desculpa. dar a aula para a Thaís e depois a gente volta para o Daniel. Eu estava aqui fazendo a pergunta, mas acho importante você terminar. Peguei o gancho da questão do privilégio. Se você quiser continuar, tá bom? Deu algum problema aqui mesmo. Bom, é isso. Quando eu vi esses dois profissionais falando, eu me senti profundamente acolhida, meus sentimentos acolhidos, e eu confesso que me deu uma recarga para continuar, porque nem sempre também a gente consegue ser lúdico dentro de tanta tristeza, dentro de tanta tragédia. Nem sempre a gente consegue ser doce. Nem sempre a gente consegue acolher no momento que a gente quer ser acolhido. E precisa também ser acolhido. Mas eu acho, de fato, que os filhos trazem a gente para esse lugar. E não é sempre, tá? A gente oscila, eu tenho oscilado muito entre entender que eu preciso acolher, entender que eu preciso brincar, entender que eu preciso estar perto, com uma necessidade absoluta de ficar sozinha. Uma necessidade absoluta de ser eu. E gente, é isso. Vamos lá com a pergunta. Bom, Thaís, obrigada pelas suas considerações. Nada. A pergunta, eu vou fazer uma síntese, tá? Porque eu acho que falei muito. Falando sobre essa questão da saúde mental, que cada vez mais as pesquisas mostram o quanto as pessoas estão adoecidas, a gente tem dados aí bem sérios, de mais de 80%, né, de brasileiros com transtornos psicológicos, ainda que isso seja assegurado pelo SUS como um direito nosso a esse tipo de tratamento, a gente vive isso como um privilégio. Poucas pessoas têm acesso e a gente tem uma dificuldade de verdade de encarar a questão da saúde mental como outras doenças, como outras patologias. E aí eu queria ouvir o Daniel, a contribuição dele, partindo dessa reflexão. Por que será que a gente trata a doença mental ainda a partir desse olhar, né? É isso. Então, vou pegar o gancho que a Thaís trouxe, que é muito importante. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, do nosso privilégio, né? De estarmos aqui conversando, cada um com a sua internet, na sua casa confortável, né? Cada um convivendo com a sua família. A Thaís trouxe um flash de uma realidade muito difícil e que a pandemia vem evidenciando para a gente a importância dela, né? Antes da pandemia, já muito antes, alguns anos atrás, a OMS fez um trabalho chamado a Comissão Internacional, a Alta Comissão Internacional sobre os determinantes sociais da saúde. A saúde é socialmente determinada, todo mundo pode compreender isso, né? O ambiente, a cultura, a economia, tudo isso são fortes determinantes da saúde. E no Brasil, o slogan dessa comissão era: a desigualdade é a nossa pior doença. Então, a desigualdade no Brasil, ela é a causa fundamental da maior parte dos nossos problemas, desde a corrupção até a violência, até, enfim, o mau funcionamento dos serviços públicos. Tudo está muito relacionado com a desigualdade. Eu não vou discorrer sobre isso aqui, mas é fundamental a gente lembrar que, nesse momento, existem milhões de pessoas sem renda, sem possibilidade de ficar trancadas em casa, ou que têm que trabalhar, ou que estão passando fome. E talvez o momento mais importante, a palavra mais importante desse momento de solidariedade. Então, é muito importante a gente falar disso. E é claro que essa desigualdade também impacta a nossa saúde mental, e a Roberta, a tua pergunta é muito relevante.
essa nossa saúde mental abalada, né, é documentada não só por uma pesquisa como essa, que mostra que 80% das pessoas se consideram, né, psiquicamente doentes, né, emocionalmente doentes. Isso é muito impressionante, mas também isso se reflete num fenômeno muito grave, que eu acho que é muito relevante a gente falar nele, que é a medicalização da saúde mental. Então, por um lado, é muito importante a gente falar do direito à saúde mental, do direito ao atendimento, a que o SUS dê prioridade para essa questão, porque é uma questão dominante, a gente sabe, especialmente entre os adultos, menos na pediatria, mas muito na clínica médica, que de trás da maioria das consultas de atenção primária, eu sou médico de atenção primária, trabalhei com atenção primária a vida inteira, existe uma queixa psicológica, existe uma situação emocional, existe um abandono, existe uma negligência, existe uma violência, né? Existe uma dificuldade, existe o estresse no trabalho, existe o estresse da pobreza. A gente sabe que a grande maioria das consultas por problemas físicos, por trás delas existem questões emocionais e mentais. Só que, infelizmente, o nosso sistema de saúde ele dá conta muito mal disso, não só para as pessoas que não conseguem acessar o sistema de saúde para ter um atendimento em saúde emocional e mental, mas mesmo aquelas que acessam, e não só no sistema público, no sistema privado também, existe uma onda gravíssima de medicalização. No Brasil, em 2018, foram vendidos 1,5 bilhões de cápsulas de calmantes e hipnóticos. 1,5 bilhões. São 7, 8 vezes a população brasileira, gente. É uma coisa escandalosa. E antidepressivos têm mais sendo vendidos do que benzodiazepínicos, do que calmantes. Então, nós viramos talvez segundo maior consumidor de remédio psiquiátrico do mundo. E isso só faz agravar a questão da saúde mental. Isso não está melhorando em nada. Está piorando. Nas crianças, o fenômeno da Ritalina, do metilfenidato, que é um remédio para TDAH, que obviamente para a maioria, claro que existe a doença TDAH, o transtorno TDAH, mas para uma grande maioria das crianças é um falso diagnóstico, um diagnóstico inventado, é um diagnóstico criado por um sistema, um circuito que começa nos pais, vai para a escola, encaminha para não sei quem e acaba numa avaliação que vai gerar medicação fortemente alteradora do cérebro, do funcionamento cerebral, não só do funcionamento, da anatomia cerebral, né? A gente está mudando crianças que poderiam ser crianças que estão simplesmente se rebelando contra uma situação opressiva na escola, na sociedade, na família, que vem muita tela, que comem mal, que não têm acesso à natureza, que estão tendo sintomas por condições ambientais. E você, em vez de melhorar as condições ambientais dela, você dá um remédio que altera o cérebro dela. Justamente ela está tendo uma reação saudável e você adoece ela mais. Né? Da mesma forma que Einstein, Steve Jobs, John Lennon e outras figuras incríveis da humanidade que eram rebeldes a situações opressivas, deixaram o legado que deixaram. Quantos legados nós estamos perdendo? Aumentando enormemente o consumo desses remédios que normatizam o comportamento infantil. Então, acho muito importante lembrar disso. Então, também, no ano 2000, mais ou menos, nós vendemos 70 mil caixas de Ritalina. Em 2010, 10 anos depois, 1,5 milhão de caixas. Meu Jesus. Não, acho que 2,5 milhões. É absurdo a inflação diagnóstica. Claro que isso não é uma epidemia de doenças, não é uma pandemia de hiperatividade, isso é uma epidemia de falsos diagnósticos. Né? E, de novo, a gente sabe que existe o problema, que precisa ser tratado, mas também você olhando só para a questão medicalizante, você deixa de lado psicólogos, fonos, e fisioterapeutas, professores, educadores e pediatras que poderiam realmente estar ajudando essas crianças. Então, de novo, acho fundamental a prevenção na questão da saúde mental. O LIVE faz um trabalho bacana em relação a isso, então é fundamental que as escolas tenham acesso a isso, que as crianças possam trabalhar suas emoções desde pequenas, que a gente tenha programas de primeira infância, programas de apoio à parentalidade, e que a gente possa ter realmente, aí sim, na parte terapêutica, acesso não à medicalização, que inclusive é prescrito por gente que não deveria estar prescrevendo, muito clínico prescrevendo em ginecologia, prescrevendo antidepressivo para mulheres grávidas e pessoas em geral, sem ter preparação para isso. A maior parte desses remédios são prescritos por não psiquiatras, inclusive. A psiquiatria também abusa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito mais importante ter acesso a uma psicoterapia,
ou a terapias que a gente chama de complementares, como meditação e outras coisas do gênero, yoga, do que simplesmente medicalizar uma situação de saúde mental, que em si já é muito grave e que a medicalização excessiva só piora. Ótimo. Né? Acho que você fala muitos assuntos interessantes que também a gente vai ter a oportunidade de abordar em maior detalhe durante o congresso. Algumas das coisas que aparecem na sua fala, a gente vai ter mesas para falar sobre isso, né? Acho muito importante a gente reforçar essa questão da importância da gestão das emoções. Viver dói, né? E a gente precisa olhar para isso, descobrir quais são os seus recursos para lidar com isso. Não esquecer que patologias realmente precisam ser medicadas, mas que a vida é essa experiência, né, de momentos felizes, de momentos tristes, e acho que o Liv fala muito dessa importância da gestão das emoções, de olhar para si, o autoconhecimento e tudo mais. Obrigada pela sua contribuição, sempre pertinente. Agora eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta para Alexandre, e é a seguinte, né, a gente está falando, então, de como esse contexto atual é um contexto tão desafiador, né? De todo esse barulho externo, de tudo que está acontecendo enquanto sociedade, mas também esses barulhos internos, né? Essa turbulência de sentimentos, emoções, pensamentos, e aí quando você volta para a realidade, ela se apresenta de maneira tão hostil, e a gente fica sem saber o que fazer, né? E aí, a minha questão para você, Alexandre, e depois, se alguém quiser complementar, a gente vai ter 5 minutos para a resposta e 2 minutos para comentar a resposta. Diante de todos esses desafios, como é possível escutar a si mesmo, primeiro, para, num segundo momento, conseguir estar aberto e a escutar o outro, mesmo diante de tanto ruído e de tanto barulho? Como é possível fazer isso, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar a alegria de estar com essas duas pessoas nessa mesa. As falas de vocês também melhoram e o olhar de vocês melhora o meu, como diria o Arnaldo. A primeira coisa é a gente sair definitivamente da égide do ideal, né? A maternidade e a paternidade são duas instâncias na vida que, quando elas são assumidas, né, muito mais a maternidade pelo machismo estrutural e pelo patriarcado da nossa sociedade do que a paternidade, mas quando a gente assume, a gente recebe um mandato da nossa cultura de que a gente tem que ser a melhor mãe, o melhor pai, né? E isso cai numa caixinha dentro da gente, que é o desejo de cumprir um ideal, né? A epidemia do coronavírus está vindo como uma oportunidade para a gente pegar a espada de Jedi e destruir essa caixinha do ideal, porque ela só nos faz sofrer, né? A gente não vive e não chega no ideal, a gente vive no possível. Então a gente precisa de teorias psicológicas, a gente precisa de ações psiquiátricas que atuem no possível, a gente precisa de educadores que conheçam o possível das famílias e dos estudantes nesse momento, a gente precisa de toda uma rede, de toda uma sociedade que opere no possível, porque o possível é a morada da compaixão. A gente desenvolve empatia e compaixão abraçando o que é possível ser feito por cada um de nós nesse momento, né? Então, essa dualidade entre ficar comigo e ficar com o outro, ela não tem uma fronteira clara, né? Na época do surgimento da psicanálise, o Freud dizia que se conhecer é se voltar para dentro, é ficar introspectivo, né? E hoje a gente já sabe que a gente também se conhece através do contato com o outro, que chama-se outrospecção. Ou seja, a partir de uma apreciação que eu tenho de como eu me relaciono com cada pessoa significativa da minha rede, eu me conheço. E, portanto, eu estou tendo uma oportunidade, nesse momento histórico, de me conhecer um pouquinho mais a partir de como as minhas relações estão. Cada relação, as que estão do lado de dentro, as que estão do lado de fora. Como eu me relaciono com os meus filhos, com o meu cônjuge, com a minha mãe e o meu pai que estão na outra casa, como eu me relaciono com o meu medo, como eu me relaciono com a ideia da pandemia, como eu me relaciono com as notícias. Então, eu vou percebendo camadas
que às vezes estavam invisíveis a mim mesmo, que eram pontos cegos da minha vida sobre mim. Então, eu gosto muito de pensar que essa ideia de se introspectar, ela é útil, ela é importante, mas ela é complementada significativamente pela possibilidade de eu estar com o outro. O outro é um farol para eu olhar para mim mesmo, né? Então, estar ao lado das pessoas que fazem a minha alma cantar também é uma oportunidade de eu me conhecer melhor. Nesse momento, como eu disse numa coluna minha da revista Crescer, as paredes das nossas casas viraram espelhos. E eles, às vezes, estão quebrados. A gente está olhando para a gente, está se estranhando e está sofrendo com o que está vendo, né? Então, que a gente tenha olhos que nos vejam com compaixão, né? Para começar, a gente poder conversar em casa e falar de tempos em tempos, juntar todo mundo que está quarentenando e falar assim, e aí, gente, vamos falar do que tem sido difícil, do que tem sido trágico, do que tem sido amedrontador, do que tem sido possível entre nós, né? Vamos fazer um ritual aqui de perdão, de todos com todos, pelo que nós só podemos ser, né? Por tudo que gostaríamos de ter sido, mais do que não podemos ser nesse momento, né? Construir rituais de construção, obrigado, de compaixão entre as pessoas que a gente sabe que nos amam, né? É assim que a gente vai construir esse tecido social, esse fundamento, esse alicerce de um mundo novo, que tem que definitivamente aproveitar essa pandemia para sair dessa onda bélica de se construir a vida brigando com os outros, competindo pelo primeiro lugar e entrar numa perspectiva de colaborar, e que a falta do abraço que o coronavírus está nos dando tem uma mensagem para a gente poder entender que o que nos falta como o maior oxigênio da vida e que nos faz, inclusive, perder o ar, que é o sintoma do coronavírus, né, é o abraço. Esse é o maior oxigênio da vida humana. É assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente segue adiante, é assim que a gente constrói um mundo que estava ao contrário. Eu não quero voltar para ele, né? Tá todo mundo reparando que o mundo estava ao contrário. Sigamos em frente, abraçando as nossas fragilidades, as nossas falências e o que é possível que nós entreguemos uns aos outros. Posso chorar agora ou guardo para depois, durante a minha quarentena? Porque acho que você toca, né, Alexandre, como sempre, com muito conteúdo e essa sua delicadeza, esse seu olhar delicado e profundo para o contato, para o vínculo, para a troca. Eu estou muito feliz, honestamente, de participar dessa mesa e ter a oportunidade de conversar com vocês, ouvir tudo isso, porque acho que esse é um momento para a gente que está podendo ficar dentro de casa, que tem esse privilégio de estar em casa, né, de aproveitar esse momento para refletir, para mergulhar dentro e voltar mais inteiro, voltar colaborando com essa sociedade, né? Obrigada por essa fala. A gente não vai poder complementar, desculpa, porque o tempo está avançado, né? O assunto é muito mobilizador, então a gente está aí. Oi, Cronos, um super desafio, preciso reconhecer. E agora a guardiã de Cronos vai passar a bola para você, Thaís. E a ideia aqui é que a gente possa falar um pouco sempre dessa esfera, né, familiar. Quando eu liguei para a Thaís para a gente fazer o alinhamento, a Thaís estava lá do lado, né, com a Maria Antônia, e eu aqui com os meus também. Ela tem 2 filhos, eu também, e esse desafio de conciliar todas essas demandas, né, do home office com as crianças, com a gente, com aquele minuto de autocuidado que talvez aconteça à noite, né? Então, diante disso, desse cenário, né, que as coisas estão se sobrepondo, né, você daí, eu daqui, muita gente, eu acho, nesse grupo, né, se identificando com esses nossos desafios, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão mesmo da saúde mental, porque essa proximidade é muito desafiadora, mas também é muito potente. Né? Ela permite um encontro mais profundo com os nossos filhos, com os nossos companheiros, que pode ser bom e pode não ser bom. Mas eu queria ouvir de você, como é que isso tem afetado você positivamente ou negativamente, né, na sua experiência, e que você também pudesse falar um pouco como é que você está mantendo ou não as suas redes de apoio e de afeto nesse momento, né? Já que a gente está tão distante socialmente. Se você pudesse trocar com a gente. Sabe, Roberta, eu tenho escutado frases dos meus filhos que
que eu nunca tinha escutado antes. E não que eu me surpreenda, assim, por eles dizerem coisas tão interessantes. O que me chama a atenção é por que eu não ouvi antes. Isso é que eu fico, por que eu não ouvi essa criança? Por que essa criança está me surpreendendo tanto agora? Onde é que eu estava em que eu não ouvi ela dizer coisas que me surpreendem tanto? E, sem dúvida alguma, a resposta eu estava onde? No corre, né? No trabalho, na correria da vida. Se tem algum ganho disso tudo, sem dúvida é a intimidade, sem dúvida é a conexão com os nossos filhos. E não adianta dizer que isso vem, é maravilhoso, é leve, é legal, vamos tirar. Não, não é leve, não é legal, é duro, é difícil. Tem dia que a gente vai ter, tem dia que a gente não vai ter. E tem dia que a gente vai se perdoar, tem dia que a gente não vai se perdoar. Achei ótimo que a Alexandra falou, vou fazer essa roda aqui em casa. A Alexandra falou, olha, queria ter sido assim, não consegui ter sido dessa maneira. Então eu acho que a gente está dentro, cada um das suas possibilidades, e que são muitas, inventando uma maneira nova de viver, em que a gente não tem um roteiro, em que ninguém viveu antes da gente. Então, mas como o próprio Livre fala, né, as emoções elas chegam e a gente acolhe essas emoções e pode ter a escolha de como a gente vai lidar com elas. A minha opção, que eu acho que é o melhor para mim, é dentro das minhas possibilidades, quando eu até consigo acolher as emoções, porque às vezes eu não consigo também, as minhas emoções, é de que eu vou ter que fazer isso ficar bom. Porque senão não vai rolar. E aí é dentro de escolhas possíveis, né? Eu tenho um filho de 8 anos, eu tenho uma filha de 5 anos. As demandas são enormes, assim, desde estudar junto, até cuidar de uma casa inteira, até tentar inventar maneiras de conectar que não sejam, que sejam boas para mim também. Porque assim, vai brincar de boneca? Cara, eu não gosto de brincar de boneca. O que eu gosto de fazer? Que eu posso trazer essa menina para mim e que a gente possa ter o nosso momento. Né? O que eu posso trazer para ter meu filho nesse momento? Cara, vamos ver os filmes. Eu e o Lázaro, a gente inventou de ver com eles os filmes que a gente via quando a gente era criança. Na nossa adolescência, De Volta para o Futuro, Indiana Jones, tudo. A gente coloca eles, a gente vai vendo, fomos vendo vários. Isso criou uma conexão com eles que tem sido divertidíssimo. No jantar, a hora do jantar, eu falei, Lázaro, tinha uma época na minha casa que a minha mãe não dava jantar pra gente, não. Era lanche. Era um lanche, e aí a gente escolhe 2, 3 vezes a semana, faz um lanche, coloca uma música, e a gente fica dançando. Tanto que eu botei num dia, não botei no outro, a minha filha falou, nossa, o jantar de hoje está muito mais sem graça do que o de ontem, porque ela achou que era uma festa. A gente está tentando inventar diversas possibilidades para que a gente torne esse momento que é de tanto medo e tanta insegurança, mais leve para eles, mas para a gente também. Porque senão não vai ter como eu passar para eles a leveza que eu quero. Se eu não procurar também acalmar o meu coração e acolher os meus sentimentos. Então, acho que a gente está inventando maneiras. E é muito engraçado, assim, porque tem horas que eu não quero inventar maneira nenhuma. Que eu só quero fugir, e minha maneira de fugir é partir para o serviço doméstico. Muitas vezes é a minha fuga, de ter um momento sozinha. Falo, momento sozinha, cara, a hora que eu tô passando pano no chão, que vem alguém, fala comigo, eu falo, não posso, agora estou limpando a casa. Que é, na verdade, uma grande fuga minha. Mas eu escolhi aquele momento para mim. Olha, quem diria, o meu momento que eu ia escolher o momento para mim, o momento que eu estou limpando casa, fazendo faxina. Aquele é o momento que eu escolhi para mim, que é o que eu consigo me acolher, consigo escutar a música que eu gosto, consigo, de repente, bater um papo com uma amiga, eu escolhi esse momento para mim. Outra coisa que a gente está aqui em casa, a gente não está conseguindo, eu acho que muitas casas, outro dia até botei isso na internet,
não estou conseguindo muito controlar os horários deles, de dormir e acordar. Então a gente está acordando junto com eles e dormindo junto com eles. O que deixa tudo um pouco mais difícil para mim e para o Lázaro, que a gente dificilmente tem um momento nosso. E agora a gente está desenvolvendo uma outra coisa, tipo, vamos botar para dormir e a gente procura ver um filme pelo menos por noite, procura pelo menos ter um momento nosso. Então, dentro da loucura e da minha falta de organização, que está dificílimo eu conseguir me organizar. Dificílimo. Aí chega uma demanda de trabalho, eu já tremo toda. Eu acho que eu não vou conseguir entregar. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Porque eu não vou ter tempo de fazer, porque eu tenho que fazer a aula com a Maria, porque eu tenho que fazer comida, porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que... E aí eu já fico completamente desconectada. E aí é o momento que eu me acolho e falo, olha, amor, não tem jeito não. Vai ter que fazer, porque isso é trabalho. E você vai ter que encontrar o seu momento de trabalhar dentro dessa loucura. Eu acabo falando, vou sentar, vou me organizar. E aí, gente, vou pro quê? Pro papel e pra caneta. Que vai me colocar no concreto, sabe? De falar, ó, tal hora é isso, tal hora é aquilo. Quando eu consigo também, tá? Quando eu não... Eu tô falando um monte de coisa que é quando eu consigo. Quando dá. Quando não dá, não deu. Eu simplesmente não faço. Fico bem por não fazer? Não. Não fico bem por não fazer. Porque eu sou aquela pessoa que gosta de fazer as coisas. É meio da conquista. Consegui fazer isso, consegui, eu vou ticando as coisas. Mas eu também acho que não é um momento para isso, sabe, Roberta? Ao mesmo tempo eu passo, não é para isso que a gente está vivendo isso. A gente está vivendo para encontrar uma conexão, eu acho, para encontrar, para mudar. Eu acho que a gente está vivendo isso para mudar o nosso olhar. Para mudar o nosso olhar para o mundo, para mudar o nosso olhar com as nossas relações, para mudar o nosso olhar com a vida que a gente estava tendo. E essa demanda excessiva, essa convivência 24 horas, eu acho que ela vem a ensinar muito para a gente. Muito. E também a gente se acolher. Acho que é muito importante a gente se acolher, a gente entender que não vai dar para atender todas as demandas, nem as nossas, nem a dos nossos filhos, nem as que vêm da rua, do trabalho, né? do home office. Não dá para fazer tudo. E entender que não dá também faz parte, e eu acho que se culpar também por não dar também faz parte, sabe? Eu acho que a gente tem que ter autocompaixão também. Eu acho que um dos dois falou isso, acho que talvez os dois tenham falado, assim. Olhar pra gente, se acolher e falar, cara, é o que eu posso fazer no momento. É pouco? É menos do que eu gostaria? Muito menos. Talvez quando acabe, eu olhe para isso e falo, caraca, arrebentei na quarentena, hein? Consegui fazer várias coisas na quarentena. O que eu não consegui fazer é o que não era possível. E tudo bem. Eu vou ter que te atrapalhar aqui, porque Cronos está exigindo da gente um Vai limite, com tudo. Mas posso te dizer que você já arrebentou, não sei na quarentena, mas nessa fala você já arrebentou, né? Porque eu acho que você fez uma narração muito maravilhosa, Thaís. Acho que você falou de muitas coisas. Obrigada. Acho que, na verdade, dá para fazer live com todo mundo aqui. Dá para repetir live, quem já teve live no DIV, dá para fazer uma live nova com você, se você estiver, né, disponível. Você falou muito da questão do cuidado. E o cuidado é o DNA do LIVE. É sobre cuidado. Todo o trabalho que a gente desenvolve é sobre cuidar, né? O autocuidado, cuidar de si, né? Ter esse momento de se escutar, cuidar do outro, né? Que seja filho, que seja companheiro, cuidar das relações. E é isso que a gente se propõe quando a gente está dentro de uma comunidade escolar, né? Exercitar um novo olhar, um olhar mais sensível. A gente pode ressignificar as relações a partir do nosso olhar. Se tiver aluno aqui do LIVE, e eu espero que tenha, né, assistindo essa nossa mesa, acho que vocês pensaram muito no círculo da confiança, né, que é um pouco essa proposta de colocar todo mundo num círculo e conversar, mostrar sua vulnerabilidade, né, sem medo, sem receio, acreditando na troca e acreditando que é juntos, né, com essa capacidade de olhar para si e se conectar com o outro, que
que a gente pode enfrentar todos os desafios. Esse desafio da crise, da pandemia, de agora, e todos os outros ao longo da nossa vida, né? As habilidades socioemocionais são tesouros que a gente tem. E cada um sabe de si. Não existe uma receita, não existe uma receita para viver a vida, não existe uma receita para passar pela pandemia. Está todo mundo descobrindo se vai ser jantar com música, né? Ou se vai ser amarelinha com fita crepe aqui no corredor de casa, né? Estamos nessa. Mas é esse convite a se olhar e entender quais são as suas ferramentas, né? Que você pode usar como recursos para passar por isso tudo. E a gente tem essa discussão de maneira muito longa no LIVE desde sempre, e agora, face a essa crise, a gente também se perguntou como, enquanto instituição, a gente pode ajudar nesse enfrentamento coletivo, desse momento tão difícil. E aí a gente construiu uma proposta, que é uma proposta que visa democratizar essa nossa expertise, né? Eu sou coordenadora de uma equipe maravilhosa, com muitos consultores pedagógicos, psicólogos, pedagogos, psicanalistas que visitam as escolas, e a gente criou, né, uma jornada pedagógica que vai ser oferecida para todas as escolas do Brasil que queiram acessar esse tipo de conteúdo. E muito dos conteúdos que são elencados hoje como prioridade, a questão da saúde mental, das habilidades socioemocionais, a questão da rotina. Então, vai ser uma consultoria pontual que a gente vai disponibilizar para as escolas que tiverem interesse. Se você aí do outro lado é uma escola parceira do LIVE, que bom que você está aqui, e você já sabe o caminho para chegar até nós, que é através do seu consultor de relacionamento. Se você é uma escola pública ou privada, que não tem LIVE, que não tem espaço de ser, mas quer se aproximar dessa discussão das habilidades socioemocionais, mesmo da questão da saúde mental, eu não estou vendo, mas eu sei que tem aqui embaixo um link que você pode clicar para você conversar com alguma das pessoas da nossa equipe para receber esse material e te explicar como vai ser essa consultoria completamente gratuita, porque a gente realmente entende que agora é hora de se juntar e arregaçar as mangas e fazer a diferença. Não dá para esperar pelo outro, somos nós, né? E se você não é de comunidade escolar, mas você tem interesse nessas temáticas que a gente vai apresentar ao longo do congresso, você também pode clicar e a gente vai oferecer algum tipo de conteúdo para você, que seja um e-book, que seja um vídeo, para te ajudar nessa reflexão sobre a questão de todos esses enfrentamentos que a gente precisa fazer, tá? É hora de se dar as mãos, mesmo que seja de maneira virtual. Então, essa é meio a minha amarração da mesa. Estou muito feliz com todas as colocações de vocês. Acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a gente tem esse limite realmente do tempo. Eu quero agora chamar a Flávia, né? A Flávia vai apresentar uma ou duas perguntas aí que apareceram no chat e vocês vão ter a oportunidade de responder às pessoas que estão com a gente aí em casa. Flávia, passo a bola para você. Eu acho que eu não estou te ouvindo. Se você estiver me ouvindo, Flávia, o seu fone, seu som não está funcionando. Me ouvem agora? Agora sim. Sim. Muito obrigada, Roberta. Foi uma estreia de gala para o nosso primeiro congresso LIVE virtual, uma mesa com muita profundidade e mais tarde tecerei algumas considerações. Eu vou passar uma pergunta que temos e que veio de comunidade escolar. As abordagens foram profissionais e muito a partir da experiência da família, né, da convivência doméstica, e acho que vale a pena a gente introduzir uma abordagem vinda da comunidade escolar. O coordenador da Escola Nacional em Minas Gerais nos pergunta como auxiliar o aluno na forma de lidar com crises de ansiedade. Eu quero começar, a gente vai ter 2 minutos de tempo para cada um fazer considerações, é muito rapidinho essa rodada, mas eu quero começar com o Daniel me desculpando e dizendo que o Daniel que me habita te saúda a Flávia que te habita, Daniel. Peço desculpas pela troca de gênero. Mas seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinda a esse encontro. Então, a pergunta é sobre como lidar com crise de ansiedade. Você provocou a minha Flávia e ela é muito bem-vinda, né? Eu gosto muito da música do Gil, então é sempre bom cutucar a minha porção mulher, acho isso muito saudável.
Só tenho a te agradecer. Eu só queria fazer uma brincadeira em relação a Thaís, falou sobre os filmes que ela está vendo, né? Ela falou que viu o Back to the Future, De Volta ao Futuro, lá com os meninos e com o Lázaro. E o melhor meme que eu recebi nessa pandemia tem a ver com esse filme, que é uma cena, é uma foto assim, do professor com o Márcio, né? E o professor com aquela cara, aqueles olhos arregalados dele, dizendo assim: Marte, aconteça o que acontecer, jamais pare em 2020. Acho que é isso. É muito bom. Sobretudo, não pare no Brasil. Né? Por favor. Especialmente. Bom, eu acho que essa pergunta ela é muito concernente, a comunidade escolar é muito bem-vinda nessa discussão, e eu vou falar muito rapidamente. Eu acho que essa pergunta é mais feita tecnicamente ao Alexandre, que é psicólogo e que trabalha essa questão muito bem, mas certamente a escola pode ajudar as crianças na crise de ansiedade, sim, né? Primeiro, reduzindo a demanda, reduzindo a sobrecarga, né? Não tentando fazer desse ano um ano normal, olhando esse ano sob uma perspectiva histórica que a gente está vivendo, né? Os chineses diziam, tem um ditado muito legal, que eles querem abençoar alguém, eles falam que você não viva em tempos interessantes. Nós estamos vivendo em tempos interessantes historicamente, né? Tempos que vão ser reportados em livros daqui a mais 20, 30 anos, 2020 vai estar em destaque em qualquer situação, em qualquer reportagem sobre o século, enfim. E a gente tem que aproveitar o momento histórico que a gente está vivendo para trabalhar as questões que esse momento traz, muito mais do que conteúdo escolar clássico, tradicional. Então, acho que a escola tem que ter esse olhar. A gente tem que ter muita compaixão pela escola também, porque os professores estão fazendo esforços violentos para se transformarem em youtubers, como o Alexandre uma vez me falou, da noite para o dia, da escola sem ferramentas adequadas, tentando fazer um esforço para manter um contato, o conteúdo, as aulas. Então, tem muito esforço sendo colocado em jogo. E a gente tem que ter a compreensão, por um lado, das famílias que a escola está fazendo um esforço, mas não vai ser a escola perfeita, que não vai dar conta de tudo, e também as escolas entenderem que é importante mudar a prática, adaptar o conteúdo e o trabalho ao momento que a gente está vivendo, levando em conta, inclusive, a ansiedade, os medos, as emoções negativas que a gente está sentindo. Então, eu acho que é trabalhar muito mais na conexão, na troca com o professor, na convivência, é colocar os alunos em contato uns com os outros, porque eles sentem falta exatamente disso, né? Fazer recreio, não fazer só aula, fazer brincadeira, deixar eles brincarem uns com os outros livros, mostrar os desenhos uns para os outros e interagirem. Acho que isso é fundamental para a criança vencer as suas ansiedades, é a conexão. Isso é talvez a coisa mais importante, e não a exigência, e aproveitar esse momento para trabalhar exatamente essa habilidade tão importante: flexibilidade cognitiva, adaptabilidade, resiliência, emoções, contato, trabalho em conjunto, trabalho com a família, essa coisa de fazer parte de uma equipe que está trabalhando junto, enfim. E a perspectiva histórica, né, do que nós estamos vivendo, da questão da ciência, valorizar a ciência, valorizar... Fundamental, né, essa dimensão da ciência, Daniel. Eu queria te pedir já para se despedir, porque a nossa mesa está chegando ao fim, então eu não vou ter uma outra rodada e queria pedir a sua despedida dos nossos participantes, e aí vou passar para a Thaís e fechar com o Alexandre. Bom, eu acho que vale a pena se despedir colocando exatamente essa perspectiva histórica, né? O Alexandre falou em voltar para 2019, né? A gente não pode estar nessa pandemia, nessa quarentena, parado ao lado da porta, esperando acabar a quarentena e sair para voltar para o que a gente tinha antes. Porque o que a gente tinha antes era muito ruim. Olhando para o nosso país, a gente tinha um país de desigualdade extrema, um país que está... Né, a gente tem muita falta de empatia, as nossas emoções estão doentes, a gente não se deixa emocionar por um país que está queimando seu meio ambiente, está destruindo seu meio ambiente, matando seus índios, matando suas crianças e jovens negros, né, essa desigualdade brutal. Não é para isso que a gente quer voltar, né? A gente tem uma oportunidade, a pandemia nos dá uma oportunidade de pausa histórica, né? Um outro ditado oriental muito legal, que é Zen, que diz: se você continuar caminhando na mesma direção, você vai chegar onde você está indo. Para onde a gente estava indo, gente? A gente estava indo para um lugar muito ruim, a gente estava destruindo o meio ambiente. Vamos mudar o rumo, né?
Mas a gente tinha uma crise climática vindo aí, uma crise ambiental, talvez mais grave do que essa pandemia. Então a gente tem a oportunidade histórica de parar, olhar para quem nós éramos, olhar para quem nós estávamos, para o que nós estávamos fazendo, individual e coletivamente sobretudo. A gente tem que ter o olhar coletivo, a gente tem que ter o olhar para essa pandemia, não de uma criança que está na porta do banheiro esperando para sair, esperando para entrar porque está apertada, mas de uma pessoa que está vivendo um tempo histórico, que tem que olhar para a sua adaptabilidade, para as suas possibilidades de transformação e mudança, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Eu espero que realmente seja uma oportunidade. Daniel Becker, muito obrigada pela participação no primeiro Congresso Livre Virtual. Thaís, suas considerações finais. Eu lembro que a pergunta era sobre como lidar com a ansiedade, mas você está livre para dar uma resposta não técnica. Sim, claro. A resposta tem que ver o Alexandre. Queria falar as mães ouvindo aí, as professoras, aos que são filhos, e as mães que estão aí. Eu sou mãe de 2 crianças, de 8 anos, uma menina de 5 anos, Nácio, a idade da gente, da nossa realidade. Acho que esse a gente tem que tirar uma oportunidade de conectar com os nossos filhos e com os nossos amores verdadeiramente. E quando eu tô muito nervosa com eles, e quando eu tô muito sentindo falta de mim, o que tem me colocado no chão é lembrar que eu sou o adulto da relação, que os meus filhos são crianças e que cabe a mim lidar da melhor maneira com essas crianças, porque essas crianças se tornarão adultos e os adultos que eles se tornarão vai depender muito da relação que eu e o meu companheiro temos com eles e com o mundo. Então, lembrar que nós somos os adultos das relações com as crianças tem me feito agir de uma maneira, tem me trazido para dentro de mim, respirado e sabendo que a escolha de como lidar com ele está comigo. Bom, é isso. Eu desejo muita saúde a todos vocês e que a gente possa se encontrar em breve. Flávia, sabe que eu te amo, você é minha amiga. Posso te encontrar em breve para a gente tomar aquele negocinho, né? Aquele drinkzinho, aquelas substâncias. Samba. O Alexandre falou em uso de substâncias. Tomar aquela gente, cerveja, um drink, hein, pelo amor aquele de Deus. negócio. Aquela coisa que a gente gosta. Bom, um beijo enorme para vocês, Daniel e Alexandre, Roberta e Flávia, muitíssimo obrigada pela companhia e também pelo aprendizado. Aprendi demais com vocês hoje, especialmente Alexandre, Daniel, me acolheram demais. Eu estava precisando desse acolhimento. Obrigada. Muito obrigada pela participação na nossa primeira mesa do primeiro Congresso Livre Virtual. Foi lindo. E agora eu peço ao Alexandre que encerre, se faça as suas considerações sobre a provocação do coordenador da Escola Nacional em relação a lidar com crise de ansiedade das crianças, dos alunos, e se despeça desse nosso primeiro encontro. Tem razão quem disse que a gente vai precisar de várias lives para essa abordagem. Alexandre. Muito obrigado. Eu estou profundamente emocionado, meu coração está aqui em festa, minha alma está aqui expandida pela possibilidade de estar com cada uma e cada um de vocês, inclusive quem está nos vendo e não está aparecendo. Eu queria dizer que eu sinto a presença, que eu sinto a conexão entre nós, porque essa é a invenção que precisamos fazer nesse mundo estranho, né? É sentir mais do que pensar, sentir mais do que ver, né? Sentir. Então, eu queria falar sobre a história da ansiedade, quero deixar uma frase, que é a minha frase de despedida. Eu não acredito no avesso do medo como sendo a coragem. Eu nunca acreditei nessa panaceia de coragem, porque eu acho que a gente vive com medo. O medo é uma sombra
que nos acompanha e que precisa ser aprendida como um companheiro de jornada. Nós vamos viver com medo, ele faz parte da nossa vida, porque ele nos alerta, ele nos antecipa riscos, né? Então, o avesso do medo não é a coragem, minha gente. O avesso do medo é o nós. A gente passa pelo túnel do medo de mãos dadas com aqueles que fazem o nosso coração bater mais forte. É o nós. Só é possível viver nesse mundo louco e nesse momento absolutamente louco, né? Abraçado pelos olhares, pelos amores, pelos afetos daquelas pessoas que pulsam o nosso coração, que fazem a nossa alma expandir, né? Só é possível andar com medo, andar de forma humana, andar de forma falível, estando com os olhos afetuosos, dando o melhor que a gente puder dar para aqueles outros que estão no nosso alcance ou fora do nosso alcance, precisando do nosso olhar. Né? Só é possível vencer a ansiedade abraçando pessoas, né? E tendo muito claro para a gente que quando uma criança nos pede conexão, né, e ela está com medo, quando a gente abraça essa criança, a gente também está abraçando o nosso medo. Então, que nós não percamos a oportunidade de apoiar as ansiedades alheias, porque a gente vai ter certeza naquele momento que a gente estará abraçando a nossa própria. Então, é esse o movimento da vida hoje. O avesso do medo não é a coragem, o avesso do medo é o nós. Muito obrigado por fazer parte dessa mesa deslumbrante, por estar mais uma vez embevecido com o meu irmão Daniel Becker, alegre demais por ver a transparência, a verdade que nasce das palavras da Thaís e da companhia da Flávia e da Roberta. Muito obrigado, foi uma alegria. Obrigado mesmo. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada, Alexandre, aquele abraço. Achei muito bonito você fazer tanta ênfase aos abraços, né? Não sendo possíveis os físicos, os virtuais, né? Os abraços com palavras. Foi muito bonita a sua frase inicial relacionada a isso. Nós chegamos ao fim, infelizmente, espero que todo mundo esteja em casa falando chegamos ao fim da nossa primeira mesa. Saúde mental, suas emoções não entram em quarentena. Agradeço muitíssimo ao Alexandre, ao Daniel, a Thaís e a Roberta pela participação. Informo que nós vamos fazer um pequeno intervalo e, em instantes, reiniciaremos com a segunda mesa. A segunda mesa é um debate sobre como integrar o socioemocional entre educadores, alunos e famílias. Não perca, o intervalo é rápido. Enquanto isso, você pode visitar as nossas redes sociais. A hashtag é Sentimentos Aproximam. Fazer doação para a campanha Rio contra o Corona e tomar uma água. Volta já já. A gente volta em minutos. Até breve. Eu sou mãe da Vitória. Sou mãe do aluno Benjamin. Olá, meu nome é Guilherme. E aqui é onde que eu estudo meu material, meus desenhos. Aqui é onde eu faço as minhas aulas à distância. Sim, todas as coisas que eu preciso e tá tudo na mesa da sala. E agradecer muito ao corpo docente da escola, que de um dia para o outro teve que se virar em novas tecnologias de ensino à distância. Todo o aprendizado da Ana Beatriz está sendo fruto da junção dessa ajuda psicológica com os professores, a escola, mesmo à distância, e a família. Nesse momento, a única coisa que a gente tem certeza é que vai passar e que a gente vai passar se sentindo inserido numa comunidade.